Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea. O último ano e meio mudou as nossas vidas. Algumas mudanças foram temporárias, mas outras vieram para ficar e vão moldar o nosso futuro. Nos próximos meses, aqui no The Next Big Idea, vamos olhar para um conjunto de áreas e procurar perceber como é que podemos projetar o futuro, numa série de episódios especiais a que chamamos What's Next. E o que vem a seguir começa hoje com um episódio dedicado ao futuro dos territórios. A pandemia levou-nos de volta à natureza e aos espaços ao ar livre e abriu uma nova porta para o desenvolvimento económico, nomeadamente no que respeita ao turismo. O desafio do turismo sustentável tem no Alto Minho uma espécie de laboratório do futuro. E foi até lá que fomos, começando por ouvir a arquiteta paisagista Marisa Graça, que nos contou como é que 10 municípios se juntaram numa gestão integrada da paisagem natural. Porque os rios e as montanhas não respeitam fronteiras administrativas. Uma estratégia para a paisagem concertada a nível regional não existe em mais nenhum local de Portugal. Portanto, isto é inédito. 10 municípios juntarem-se para desenvolver uma visão comum do território alicerçada nos valores do território, nos valores naturais e biofísicos do território. É uma visão de futuro para uma área muito grande e isto não existe em mais sítio nenhum. Estamos a falar de uma região que tem uma grande riqueza paisagística em termos de valores biológicos, valores geológicos. Aliás, cerca de 1/3 do território é protegido e classificado e, portanto, não se pode ter uma visão estática de conservação de 1/3 do território. É preciso criar valor e perceber, então, como é que podemos criar aqui um novo paradigma de desenvolvimento numa região que está a perder habitantes, não é? Sobretudo na zona do interior. Como é que nós conseguimos criar valor e inverter estas tendências e mais, criar resiliência no território? Muitas pessoas ainda têm aquela visão da conservação da natureza, que conservar a natureza é conservar o bichinho, a plantinha, não é assim uma coisa isolada sem pensar no conjunto, no sistema. E não é, e cada vez se percebe mais isso, sobretudo num território como o Alto Minho. E então qual era o objetivo da CIMER? Era justamente desenvolver esta visão de desenvolvimento do território que é assente nos seus valores biofísicos, não é, naturais, e não nas barreiras administrativas, nos limites dos municípios, ou seja, é uma visão que procura perceber quais são as especificidades no território, não é? Portanto, zonas diferentes de um território tão diverso têm que ter gestão diferente, diferenciada, não é? E a proposta que nos foi pedida tinha duas vertentes. Portanto, por um lado, foi-nos pedido que se desenvolvesse uma rede regional de espaços para a conservação da natureza e, por outro lado, uma estratégia para valorizar essa rede, não é? Este foi um projeto desenvolvido pela Floradata, que é uma empresa de estudos do ambiente que já tem muita experiência neste tipo de trabalho e, portanto, nós também fomos usar um bocado desse conhecimento acumulado, porque é uma empresa que trabalha com um conjunto de especialistas que desenvolveu já muitos projetos para o Alto Minho e, portanto, demorámos cerca de um ano, um bocadinho menos talvez, a fazer todos os estudos de caracterização, no fundo a inventariar os valores, a diagnosticar, a perceber qual é o estado, não é? Porque não é só identificar, é perceber qual é o estado e quais são as tendências de evolução na paisagem, não é? Este paradigma de conservação da natureza que a CIM queria promover é um paradigma ativo e a paisagem é uma coisa dinâmica, portanto não é uma coisa parada no tempo, então nós temos que perceber neste momento a paisagem está a evoluir para onde. O Alto Minho é a primeira região em Portugal a adotar a Carta Europeia do Turismo Sustentável. Também aqui, a colaboração tem sido a palavra-chave. Isabel Sousa, guia e sócia de uma agência de turismo da natureza, lidera um consórcio de empresas que trabalham em conjunto para implementar o conceito na região. A Carta Europeia de Turismo Sustentável foi um desafio da CIM Alto Minho de certificação do território de Alto Minho. Ela existe na Europa e normalmente é certificação de parques nacionais e parques naturais e nunca tinha sido certificado um território, especialmente um território tão diverso. Nós dentro do Alto Minho temos a área protegida das Lagoas Berteandos e São Pedro de Arcos e temos também a paisagem protegida do Cornobico e temos, neste caso, proximidade, mas que também tem a sua carta própria, o Parque Nacional da Peneda Gerês. Mas a certificação da Carta Europeia, então, este instrumento, o que é que serviu? Serve para sentar à mesa, desde os municípios, aos centros de interpretação, aos donos dos restaurantes, aos artesãos, ou seja, senta à mesa todos os negócios e todos os interessados, toda a gente que possa estar interessada em estratégias de desenvolvimento sustentável. Em 2019 surge então o desafio da parte da CIM Alto Minho, que é a parte 2, a fase 2 da Carta Europeia de Turismo Sustentável,
no qual o desafio foi juntar um grupo de empresas e de parceiros para fazer a candidatura a esta fase 2 da Carta, que no fundo distingue as empresas que estão comprometidas com o desenvolvimento sustentável e que assumem na sua estratégia empresarial vários compromissos que têm de ser cumpridos em X prazo para, dessa forma, desenvolver o turismo sustentável no território, mas também ajudar à sustentabilidade do território. E aí nós assumimos o papel de líderes do consórcio, juntamos connosco mais 10 colegas, que são desde os centros de interpretação, alguns centros de interpretação do território, a empresas de animação turística das mais diferentes áreas e também alojamentos locais. Nós somos então 11 parceiros, os pioneiros deste consórcio, que fomos apanhados aqui com uma pandemia pelo meio, mas ao mesmo tempo o facto de estarmos inseridos nesta rede ainda reforçou mais os nossos laços de cooperação. Mas sem dúvida que o Alto Minho, sendo como é, com as características que tem, com a história, a tradição que tem, ele é um dos potenciais destinos de turismo sustentável, não só em Portugal, mas para o mundo. A ideia para o futuro dos territórios, assente na sustentabilidade, ultrapassa fronteiras e, ao nível europeu, há também um trabalho em rede entre países e regiões. O Alto Minho integra uma rede europeia de 100 destinos de turismo sustentável e Paulo Castro, que foi diretor do Parque Nacional da Peneda Gerês e é hoje verificador da Carta Europeia de Turismo Sustentável, conta-nos qual é que é o impacto da agricultura à floresta, do turismo ao comércio local. A Rede Europeia de Cartas Europeias de Turismo Sustentável de Parques significa cerca de 100 destinos turísticos que se assumem e que se veem como destinos de turismo sustentável em toda a Europa e, portanto, que envolve empresários, envolve câmaras, envolve serviços agrícolas, serviços florestais, serviços ambientais e que é capaz de traduzir isto em planos de ação cada 5 anos, por um lado, que já é capaz também de reconhecer empresários, de que Portugal e o Alto Minho têm os primeiros empresários reconhecidos com carta aqui no Alto Minho, os primeiros 11 empresários, e que já é capaz de reconhecer também agências de viagem. Este é o fecho de ciclo. Eu já não preciso de convencer ninguém, os meus interlocutores, da bondade da ideia da sustentabilidade. As pessoas amantes da natureza na Europa já não são um nicho de mercado. Nós estamos a falar de parques na Europa que podem ter 25 milhões de pessoas de visitantes ano. Nós podemos estar a falar de trilhos na Europa que têm 1 milhão de pessoas ano. São poucas as alternativas que as pessoas têm se quiserem manter, a viabilidade dos seus territórios e de viverem nos seus territórios. Não é? Eu não tenho qualquer dúvida relativamente a isso, porque a evidência, nomeadamente dos parques com 20 anos de carta, foi que os problemas não desapareceram. Agora, eles melhoraram a sua condição económica do ponto de vista do turismo, aumentaram o emprego, aumentaram o emprego de turismo, aumentaram os impostos pagos por causa do turismo, aumentaram as taxas de segurança social pagas pelo turismo, aumentaram os turistas, mas foi criada mais riqueza com um turismo que qualificou o território e em que as pessoas, sobretudo, são mais unidas e estão mais satisfeitas com aquilo, têm mais orgulho naquilo que estão a fazer e têm mais a percepção do conceito de rede. Deste ponto de vista, eu não me interessa um território que não seja capaz de desenvolver, ao mesmo tempo, o agricultor, o florestal, o artesanato e o empresário. Neste tipo de negócios de pequena dimensão, ninguém é rico sozinho, ninguém consegue sobreviver sozinho. O futuro passa por aqui e obrigada por nos acompanharem. Fiquem bem e até para a semana.